Olá, sejam bem-vindos ao canal Lame BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e neste vídeo falaremos sobre segmentação de dados em Power BI, que na verdade são os filtros utilizados para, de uma forma dinâmica, você refinar a apresentação dos dados do seu painel. Antes, eu peço que deixe seu like, ligue as notificações, após assistir o vídeo, deixe seu comentário, nos siga em nossas redes sociais e visite o nosso site. Lá vocês encontrarão a base de dados que eu vou utilizar aqui nesse exemplo, né? E também todo um texto explicando. Tudo que eu vou falar aqui está lá textualmente para vocês lerem com mais calma, consumirem ali com mais calma também. Tá? Visita lá que vale a pena. E as notificações, comentários, né, ajudam o canal a crescer e começar a ter relevância. Tá? Então vamos lá. Desculpa, é que eu estou com uma tossinha aqui, mas vamos seguir em frente. A segmentação de dados ela é utilizada para, como eu falei agora há pouco, para filtrar os dados dos demais visuais do seu painel. Então, eu vou montar dois visuais aqui simplórios, sem me preocupar com formatação, né? Só para que a gente tenha essa ideia do que eu estou falando e depois a gente vai começar a trabalhar a ideia dos filtros. Tá? Antes, a gente precisa trazer uma base de dados para cá para conseguir trabalhar com ela. Eu poderia usar qualquer uma dessas tabelas, mas como eu quero mostrar para vocês todo o processo, eu vou trazer a tabela de novo. Né? Nós vamos utilizar uma tabela bem simples que está em Excel. Então, aqui na aba Página Inicial, nós temos aqui no grupo de dados um ícone aqui chamado Pasta de Trabalho Excel. Você vai clicar aqui e vai selecionar aqui a pasta sobre estudos sobre gráficos. Vai clicar em abrir. Nisso, ele vai fazer a conexão lá com a sua pasta e vai trazer para a gente a lista de todas as tabelas que existam lá. Então, nós vamos pegar aqui a tabela 1. Detalhe, não adianta você só selecionar aqui, você tem que marcar a tabela. Tá? Quando você marca a tabela, automaticamente ele coloca o botão carregar ativo para você. Como essa tabela já está bem organizada, não precisa de nenhum tratamento de dados especificamente, nós vamos mandar carregar direto. Clica aqui em carregar. E agora ele começa a trabalhar todo o processo para trazer aquele volume de dados para cá. Então, ele vai sincronizar lá, vai carregar os dados, vai dizer qual é o tamanho dos dados, quantas linhas tem, e ele traz o dado aqui para a gente. Tá? Então, nós temos aqui a nossa tabela 1. Nós vamos renomear essa tabela, para que a gente tenha a ideia de que ela é nossa realmente. Tá? Renomear. Então, vamos dar o nome de tabela vendas. Acho que tabela vendas está bom. Tabela vendas. Vai ser aqui a nossa tabela de dados. Bom, vamos ver quais são os dados que tem aqui, né? Então, vamos aqui à sua esquerda, ó, nós estamos aqui, né? A exibição do relatório. Vamos trabalhar aqui em modo exibição de tabela e vamos selecionar a nossa tabela vendas. E observar que aqui nós podemos melhorar o formato de alguns dados que já existam aqui. Então, clica aqui, ó, em data venda, ele traz aqui para vocês ferramentas da coluna e nós temos aqui o tipo de dados e o formato. Ele, no formato aqui, ó, ele está trazendo para a gente um long date. Vamos selecionar short date. Então, já melhorou ali. Vamos aplicar a mesma regra para a data da venda, data de entrega. Data, short date, no formato ali. Bom, item está ok, vendedor está ok, valor unitário. Valor unitário é um valor monetário, então eu quero que ele traga nosso símbolo monetário para cá. Então, ele é do tipo número decimal. Formato está geral, então eu vou selecionar aqui formato moeda.
Nesse formato moeda, eu agora vou selecionar o nosso símbolo monetário. Como eu já estou usando essa lista, ele já traz aqui para a gente o símbolo monetário do real. Só que, se você está fazendo isso pela primeira vez, não estará disponível ali usado recentemente. Então, você tem que buscar esse símbolo nessa lista que está aqui. E essa lista é um pouco chata, porque no desenvolvimento, a pessoa ou, né, a equipe que desenvolveu colocou o símbolo monetário antes da localização onde ele é praticado. Então, fica meio estranho você olhar essa lista. Então, você tem que olhar pela localização, ó. Então, aqui está a letra A, tá vendo, ó? E aqui a gente começa a rolar essa lista até achar aqui P, ó. E em P, português Brasil, achar o nosso R cifrão. Seleciona ele e ele será aplicado a esta coluna. Bom, quantidade está ok, é um número inteiro mesmo, está tudo certo. Valor total também é um símbolo é um valor monetário. Só que ele está num tipo diferente, ó, ele está como tipo inteiro. E ele não pode ser inteiro, porque o inteiro não aceita decimais, e nós queremos decimais. Então, eu vou selecionar aqui numérico, né, o número decimal. E ele me traz um aviso. O que é esse aviso? Ele está me dizendo ali em linhas gerais o seguinte: olha, você está pegando uma informação que pertence a um tipo de dados mais elástico e transformando ele em algo mais restrito. Nesse processo, pode acontecer perda de dados. Vamos colocar isso dentro de um outro contexto, né, de um outro exemplo, melhor dizendo. Vamos supor que a coluna fosse numérica, ou perdão, fosse do tipo texto. Queria só... O que é uma informação do tipo texto? É uma informação que aceita qualquer caractere do teclado, né? Em uma informação do tipo texto, você pode botar números, letras, caracteres especiais, acentos, chaves, colchetes, enfim, aceita tudo, né? Então, se eu pego uma informação do tipo texto e transformo essa informação em número, uma informação numérica, ela só aceita caracteres de 0 a 9. Percebe que eu estou saindo de algo mais abrangente para algo mais restrito? Então, é isso que ele quer dizer. Então, se nesse campo hipotético eu tivesse números e letras e eu tivesse feito essa transformação, as letras seriam suprimidas, porque elas não fazem parte daquele contexto numérico, tá? No nosso caso aqui, especificamente no nosso caso, todos os valores que estão ali, todos os caracteres que estão ali, são numéricos, então não haverá perda de dados, e sim apenas a transformação de uma informação numérica em uma informação que permanecerá numérica, só que agora possibilitando o acréscimo de posições decimais. Então, em condições normais, temperatura e pressão, sim. Aí ele vai mudar o tipo aqui, ó. E aqui ele continua, ele é do tipo decimal, mas formatado para inteiro. Eu vou mudar o formato dele para moeda. E agora sim, como você já utilizou a moeda no valor unitário, na sua lista, possivelmente aqui no grupo de usados recentemente, haverá aqui o R cifrão. Aí basta selecionar. Então, os dados que já estão prontos tecnicamente, ele agora estão formatados para refletir nos gráficos, no meu painel, da forma como eu quero. Então, nós voltaremos aqui na exibição de relatório. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma tabela simples, tá? Nada que a gente está trabalhando aqui, a ideia é da segmentação, tá? Então, eu não vou me preocupar com algumas coisas. E aqui eu vou colocar
na nossa tabela vendas, a partir da nossa tabela vendas, né, que é a tabela que a gente está trabalhando, nós vamos colocar aqui o vendedor e vamos colocar aqui o valor total. Vamos colocar aqui a quantidade. É a nossa tabela ali. Se você quiser esticar mais um pouco, você pode botar até o item. Então, o vendedor item, tá? E se quiser ainda mais, você pode pegar aqui na data da venda, pegar a data da venda mesmo e colocar aqui antes do vendedor. Quando ele coloca a data da venda dessa forma, ano, trimestre e tal, é porque ele está trazendo a hierarquia. Você não quer a hierarquia. Repare que aqui ele coloca separadamente o ano, o trimestre, o mês e o dia. Você não quer, você quer a data. Então você vai clicar aqui, ó, e vai dizer que você não quer a hierarquia de dados, você quer a data especificamente. Aí ele organiza aqui para a data. Tá? Então nós temos aqui uma tabela. O fato de trazer soma de vendas é porque ele já. O que que ele está fazendo, né? Ele está agrupando esses dados por data, por nome do vendedor e pelo produto. Então, se ele acha dois, três itens que atendem à mesma data, ao mesmo vendedor e ao mesmo item, ele não vai repetir, ele vai colocar somado, tá? Aí você pode deixar soma, você pode pedir ele para repetir, que aí você pede ele para não resumir, aí ele não agrupa, tá? Então, fica ao meu critério. E aí eu vou observar que o total aqui some. Como a nossa intenção aqui não é ficar explicando tabela, eu vou pegar e vou mandar não resumir aqui também na quantidade, tá? E aí ele não traz o resumo, ele traz a tabela aqui para gente. Vou colocar aqui do lado um gráfico. E esse gráfico, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meio para tirar a seleção daqui. Vou escolher um gráfico de colunas clusterizado. Vou trazer ele aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar o seguinte. Vou colocar o item e vou colocar o valor total. Então, o meu gráfico está pronto aqui. Eu não estou preocupado em ensinar gráficos e tabelas para vocês. Eu estou preocupado aqui em falar sobre segmentação de dados, tá? Nós temos já um vídeo que fala sobre os gráficos, temos um vídeo que vai falar sobre tabelas. Então, o foco nesse aqui é a gente trabalhar a ideia da segmentação. Então, vamos lá. A segmentação de dados é esse camarada aqui, ó, que tem um funil do lado. Segmentação de dados. Sem nada selecionado, eu vou clicar na segmentação. E aí eu vou ajustando aqui a segmentação, tá? Bom, sendo segmentação, eu tenho que escolher. Sendo a segmentação, eu vou refazer a minha frase. Sendo segmentação um filtro, quer dizer, uma ferramenta de filtragem, né? Eu tenho que determinar por onde eu estou filtrando. Então, isso é visto lá no começo da elaboração do seu relatório, lá no levantamento de requisitos, que diz ali por onde você quer filtrar. Normalmente, você pode filtrar por data, né? Que vai te dar o período do que você quer ver, ou também você pode selecionar ali algum outro item que esteja no seu visual. Então, vamos lá. Vamos trabalhar essa ideia. Para começar, nós vamos trabalhar com data. Então, eu vou pegar a data da venda e vou colocar aqui, ó. E aí, a primeira opção que ele me dá é o seguinte: ele pega a menor data do período e a maior data do período. Então, eu tenho dados de 1º de janeiro até
26 de dezembro de 2025. É a composição dos dados que eu tenho lá. Bom, para filtrar isso, eu poderia mexer aqui no calendário, escolher aqui a partir de quando eu quero, ou eu posso trabalhar com esses dois botões aqui, ó. Aí ele ajusta e reparem que a tabela e o gráfico são alterados, ó. Tá vendo? Eu escolho o intervalo de datas aqui. Então, se for uma coisa mais não tão muito precisa, eu posso selecionar por aqui. Se eu quiser datas específicas, aí eu venho para o calendário, tá? Bom, essa é uma opção. Dentro da segmentação, eu tenho também algumas outras opções de trabalho. Então, olha só, eu vou formatar esse cara aqui, porque depois eu vou ficar replicando a formatação, tá? Então, nós vamos clicar aqui em formatar seu visual. Na configuração da segmentação, a gente já pode mudar o tipo ali. Esse modelo, onde eu tenho os botões nas extremidades, é entre. Se eu colocar antes, eu só tenho o botão da direita. Então, todas as datas anterior à última. Se eu colocar depois, eu tenho a data inicial para chegar até a data final, tá? Então, inicialmente, aquele exemplo ali é entre antes. O que ele fez aqui? Ele juntou aqui, ó, por isso. É entre, antes ou depois, tá? Então, agora, depois a bolinha vai lá para a esquerda. Eu só tenho um botão da esquerda, tá? Tem outras opções aqui, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Então, esse cara eu vou deixar primeiro como entre. O cabeçalho é a data da venda, está aqui em cima, tá? Eu vou tirar o cabeçalho, eu poderia deixar o cabeçalho ali, mas eu prefiro trabalhar com o título, então eu vou tirar esse cabeçalho, mas poderia trabalhar com ele. Os valores, eu posso aumentar os valores e eu posso mudar a cor dos valores, ó, tá? Se eu quiser destacar, até também posso. Ou eu posso colocar uma tela de fundo, tá? Assim, é só clicar aqui, né, e escolher mais cores, tá? Beleza. E aí eu posso pegar os controles deslizantes, que são esses botõezinhos aqui, nessa barrinha, que está como cinza, e dizer também que ele é verde, tá? Bom, aí eu já formatei esse camarada. Agora eu vou formatar na área geral, porque esse formatação visual aqui é só do visual. Se eu quiser a formatação que seja comum a todos os visuais, aí eu posso pegar o geral aqui. No geral, a propriedade de tamanho, altura, largura, só se você precisar. Pô, eu não quero 109, eu quero 110. Aí tu vem aqui e coloca. Eu não quero 287, eu quero 290. Aí você vem, porque é algo mais refinado. Senão você faz na mão mesmo. Posição também é a mesma coisa. Arrasta para cima, para baixo, para o lado, do jeito que você quiser. Tá? Preenchimento, né? Também ele já está ali bem enquadrado, também não precisa mexer. Então, aqui, propriedades, não vejo muita necessidade. O título é aquilo que eu falei. Eu posso chegar aqui e botar, ó, data, tá? Ou selecione o período. Posso conversar com o meu usuário ali.
Eu diminuo um pouco. E aqui eu gosto de dar um acabamento, sempre fazendo o seguinte, ó. Fonte branca e barrinha ali verde. Eu posso diminuir aqui também, deixar aqui acho que como 10 vai ficar até mais bonitinho. Tá? Então, beleza aqui, título. E o efeito, eu posso trabalhar a ideia da fronteira visual, que na verdade é a borda, colocar verde também para seguir ali o título que eu coloquei. Canto arredondado, os cantos são de 90 graus, eu posso abaulá-los um pouco, arredondá-los um pouco. Valores entre 5 e 10 são mais do que suficientes. Eu vou colocar 5. E aqui eu vou colocar 2. Pronto. Eu tenho um carinha aqui já devidamente formatado. Tá? Ok. Bom, mas aqui eu estou pegando a data toda, certo? E se eu não quiser a data toda? E se eu quiser selecionar ano e mês separadamente só? Eu não quero pegar o dia. Então eu posso fazer o seguinte: pegar uma outra segmentação de dados aqui. E aqui na data da venda, eu vou pegar na hierarquia e puxar o ano e jogar aqui, ó. Só tem 2025, mas se eu tivesse vários, né, 2025, 26, 27, eu poderia colocar aqui. Só que aí o intervalo de ano eu particularmente prefiro colocar de outro jeito. Aí aqui na formatação, na configuração da segmentação, ao invés de entre, eu coloco suspenso, ó. Porque aí eu posso pegar todos os anos ou um ano específico, tá? E a mesma coisa aconteceria para mês. Eu posso pegar outra. Repare que eu estou sempre tirando a seleção para colocar outro. Pegar uma seleção, uma segmentação aqui, e aí eu vou colocar agora o mês. Tá vendo, ó? E aí no mês, ele já traz aqui para mim, na formatação, na configuração, uma lista vertical. Só que aí a lista fica meio estranha, né? Aí eu posso botar esse cara aqui também como suspenso, tá? Então aqui eu consigo. Eu estou usando a mesma segmentação, é o mesmo objeto, é o mesmo visual. E aí agora, se eu quiser manter uma formatação, eu posso fazer o seguinte, ó. Clicar nesse que está formatado, pincel de formatação e ver o que que ele consegue melhorar de formatação para mim aqui, ó. Ó, já trouxe algumas coisas. Vou formatar esse cara também. Aquilo que ele não trouxer, ó, já está com borda, tá vendo? Ó? Porque o que ele traz é o que está na formatação geral, né? Então, algumas coisas eu posso melhorar aqui. Por exemplo, valores. Tá preto ali, tá vendo? Eu posso diminuir aqui para 10. Posso colocar aqui a fonte verde. Não precisa de borda, não precisa de tela de fundo. Até porque só tem uma informação, tá vendo? Ó? E aí eu posso vir aqui na geral, no título, e colocar aqui ano. Aí eu posso clicar no do lado, já que eu estou aqui no geral, título, e colocar mês. E aqui eu já tenho todos os meses. Como esse aqui é compatível com esse aqui, aí eu clico no ano, venho no pincel de formatação e coloco aqui, ó. E aí, tá vendo? Os meses já vêm aqui, já formatados como o ano. Então, dá para eu ir aproveitando as formatações. Então, reparem que eu peguei aqui duas formatações da segmentação de dados, né? Pegando data. Eu estou pegando aqui, por exemplo,
25, que é o ano que eu tenho. E aqui eu quero só fevereiro, abril. Tá vendo? Ó? Ele vai filtrando. Se eu quiser mais de um, eu posso pressionar a tecla Ctrl e selecionar aqui os meses que eu quero, tá? Então, beleza. Então, estou formatando. Eu também posso formatar por vendedor, né? Que é um campo texto, usando a segmentação de dados. Então, eu vou tirar a seleção, não tem nada selecionado. Eu vou pegar a segmentação de dados e vou colocar aqui o vendedor. Aí o vendedor, eu não quero ele assim. Até aqui é uma lista pequena, né? Eu posso deixar assim mesmo. Vamos colocar esse exemplo de vendedor. Do outro eu faço de outra forma, tá? Então aqui agora, em formatação e configuração da segmentação, é lista vertical, né? E lembra que quando eu cheguei aqui, fui selecionar vários meses, eu pressionei a tecla Ctrl, aqui eu também posso fazer a mesma coisa, tá? Só que eu também posso determinar, por exemplo, que esse cara aqui, na seleção, eu só posso pegar uma seleção, tá vendo? Eu não vou permitir a seleção múltipla. Eu posso selecionar só um. Aí ele já muda o objeto aqui, ó, tá vendo? Então, mesmo que eu pressione Ctrl, eu não consigo agora mudar. Esse aqui está seleção única, tá? Então, é uma outra forma da gente enxergar aqui a situação. Esse aqui eu vou deixar a seleção múltipla, esse aqui eu vou deixar a seleção única. Só para vocês terem de exemplo, né? E aqui, cabeçalho, eu não vou usar o cabeçalho, eu vou fazer o título. E os valores eu também posso formatar aqui da forma como eu achar que vai ficar legal. Tá? Aqui eu vou ter que aumentar um pouco de qualquer jeito, porque vai entrar um título ali, né? Então não tem jeito. Tá? E aqui, no geral, eu posso colocar o título, vendedores. Posso colocar aqui normal, posso colocar aqui. Ah, Marcelo, você não poderia pegar ali já a outra caixinha? Eu falei, posso fazer, mas estou fazendo na mão aqui. Né? Usar o pincel de formatação aqui também? Poderia fazer, tá? E aqui no efeito, fronteira visual, né? Cantos arredondados com 5, largura da borda 2. Tá vendo? Aí aqui, quando você coloca essas outras informações, você tem que pegar um espacinho aqui maior para não ter barra de rolagem. Então, agora eu posso selecionar, por exemplo, pegar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, tá? Só que aí agora eu só quero da Ana Paula, ou eu só quero o do Cláudio, ou eu só quero. Tá vendo, ó? Tá? Então eu estou acrescentando os filtros aqui. Eu posso combinar os filtros e os reflexos serão baseados nesses.
na combinação desses filtros. Bom, agora vamos colocar aqui uma outra segmentação de dados. Deixa eu esticar um pouco mais. Tá, vou deixar aqui, depois eu arrumo, tá? Eu vou colocar aqui o item. Beleza, ele está bem parecido com esse cara aqui, né? Só que aí o item eu não quero assim. O item eu quero da seguinte forma. Eu quero em bloco. Então, nós temos 6 produtos lá, ó, tá? São 6 mesmo. Eu posso ir abrindo ou fechando eles aqui, ó, e aí ele vai se reorganizando de acordo com o que eu estou esticando. Já são 6 mesmo. Eu achei que fossem 7, não sei por quê, tá? Mas eu vou deixar ele aqui mesmo. Até consigo colocá-lo aqui, acho que do mesmo tamanho. E aí, esse é o bloco. Então, seleção, vou deixar múltiplas mesmo. Os valores. Vamos colocar aqui na cor verde, vamos colocar aqui o negrito para chamar mais atenção. Nós podemos colocar bordas, né? E trabalhar aqui um outro efeito, ó, quer ver? Eu quero borda inferior e à direita só. Tá vendo, ó? Você dá um efeito ali de botão, tá vendo? E que se você chegar aqui e deixar todo mundo selecionado, fica meio caixinha, né? Então, se você chegar aqui, ó, dá uma ideia de botão, realmente, eu acho que fica um acabamento mais interessante. Aí você pode aumentar a largura da linha, se for o caso. Você pode botar uma tela de fundo aqui, se você quiser, um verdinho mais claro, tá? Que a gente já usou ali da outra vez. E aqui, na aba geral, nós podemos colocar um título. Vou colocar aqui de produtos. Vamos colocar aqui o cabeçalho. Vamos colocar aqui uma fonte. Vamos colocar aqui 12. Vou colocar menos 10. Vamos colocar aqui a cor branca, aqui a cor verde, para fazer aquela barrinha lá. Aí finalizamos aqui o título em efeitos, fronteira visual, a cor verde para acompanhar o layout, cantos arredondados com 5, largura 2. Tá? Aí vocês vão observar o seguinte, ó, que eu não tirei o título daquele cara, né? Aqui, ó, eu não tirei o cabeçalho. Quando eu tiro o cabeçalho, ele ganha o espaço em cima. Tá vendo? Então, por isso que eu prefiro o título, porque ele deixa mais espaço no visual. Então, repare o seguinte, é o mesmo visual. É segmentação de dados. Dependendo da informação, dependendo da formatação que eu colocar, eu consigo pegar o mesmo visual e apresentá-los de formas diferentes. Então, eu tenho um suspenso, eu tenho de seleção única, eu tenho uma lista, eu tenho caixa, eu tenho botões. Depende de como eu quero fazer. E todos eles servem exatamente para quê? Para que eu consiga filtrar. Então, aqui eu estou pegando Ana Paula, caneta azul. Ana Paula vendeu caneta azul, o gráfico dela é essa. Né? Vendeu papel, Ana Paula? Eu nem sei se ela vendeu papel. Ela vendeu papel. Então, aqui eu tenho um gráfico, eu tenho uma tabela da Ana e tenho um gráfico das vendas dela. Selecionado aqui o ano de 2025 e o mês que eu quiser aqui. Então, se eu selecionar aqui janeiro, por exemplo, ó,
eu tenho duas linhas. E aí aquilo que não for contemplado também some. Ó. Olha como é que fica a lista aqui, tá vendo? Então é uma questão de também organizar aquilo que eu quero dentro dos filtros, tá? Porque o filtro também filtra outros filtros além do, porque eles também são visuais, né? Então eles vão refinando. Então até a ordem que você coloca aqui é importante, tá? Normalmente a sequência de filtros aqui em cima, geralmente, tá? Depende do que você está fazendo, mas geralmente a gente começa a filtrar por data, seja a data assim, ou seja a data particionada, ano, mês, dia e assim por diante, e depois as outras segmentações de filtro que vocês quiserem. Ok? Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, é o mesmo visual que tem vários formatos e várias formas diferentes de serem apresentados e trabalham com várias informações ali também diferentes, dependendo daquilo que você quer. Então, mais uma vez, deixa seu like, ative as notificações. Ah, eu sempre esqueço desse mantra, tá? Visita lá o site para vocês baixarem e darem uma lida lá no texto. Me siga em nossas redes sociais e deixe seu comentário. É isso que eu estava esquecendo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!